enfermeiro, o assistente social, o pedagogo, o fisioterapeuta podem identificar sintomas de depressão, tá? E por isso que todos os profissionais que lidam com mulher no pós-parto precisam ter esse conhecimento da saúde mental, precisam ter essas informações. Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês, aqui é a Rafaela Schiavi e hoje nós vamos falar, não sou psicólogo, como posso avaliar se minha paciente tem depressão pós-parto. Muitos profissionais da saúde vão trabalhar com mulheres no pós-parto, principalmente profissionais da saúde que vão atuar aí no serviço público de saúde. Então, são vários os profissionais, entre eles o psicólogo, mas também nós vamos ter enfermeiros, assistentes sociais, obstetras, fisioterapeutas e vários outros profissionais que vão atuar nas unidades básicas de saúde, tá? E também a gente vai ter outros profissionais trabalhando em outros espaços também, tipo clínica, né? Então a gente tem vários tipos de pessoas, terapeutas, profissionais que também vão atuar na clínica, que vão atuar na terapia, que vão fazer acupuntura, que vão, né, tá ali como um profissional da saúde, atendendo mulheres no pós-parto, porque, né, diversos são os motivos para os quais essas mulheres no pós-parto precisam frequentar os espaços onde os profissionais da saúde estão. Desta forma, é importante que todo profissional que lida com mulheres no pós-parto fique atento se ela apresenta ou não sintomas de depressão. Por quê? As taxas são altas, é elevada aqui no Brasil. Nós temos alta taxa de mulheres com sintomas de depressão no Brasil, tá? Para vocês terem noção, fora do Brasil, a depressão pós-parto, ela vai ficar em torno de 9% até mais ou menos 15%, tá? Principalmente em países de primeiro mundo, não ultrapassa 15% das mulheres no pós-parto com sintomas de depressão. No entanto, no Brasil, a taxa ela é bem mais elevada, ela é acima de 20%. Nós temos várias pesquisas realizadas no Brasil para investigar a prevalência de depressão pós-parto. E as taxas, elas são bem variadas, tá? Mas sempre acima de 20%. Então, nós vamos encontrar pesquisas científicas, né, que foram realizadas, até com mais de 40% das mulheres no pós-parto apresentando sintomas de depressão. Então, tudo depende também, né, do número de mulheres no pós-parto que vão participar dessas pesquisas. Quanto menor o número de participantes, menor são as chances da gente ter uma avaliação mais próxima do real da porcentagem de mulheres que apresentam, né, essas alterações no pós-parto, essa alteração no pós-parto. Mas quando a gente tem uma população maior de pessoas, né, acima de 100, acima de 200, acima de 1.000, né, aí a porcentagem ela começa a ficar mais próxima do real, a gente começa a ter mais credibilidade, né, naqueles dados de prevalência de problemas de saúde mental. No caso aqui a gente está falando de sintomas de depressão. Se a gente pegar, então, as pesquisas que foram realizadas com uma elevada população, quando a gente tem pesquisas, então, em que a população tem um número razoavelmente alto e confiável à estatística, nós percebemos que fica entre 20% a 25% das mulheres no Brasil com sintomas de depressão pós-parto. Eu só preciso aqui dizer para vocês que agora, no período de Covid-19, né, esse período de pandemia, a gente tem um número maior de população de mulheres no pós-parto com sintomas de depressão, por conta de tudo que a pandemia traz, né? Os sonhos que ela não pôde vivenciar durante a gestação, o medo, a falta de rede de apoio, né? Por conta do distanciamento social, entre várias outras coisas. Então, tudo isso acaba aumentando o número, tá? Então, assim, no Brasil, a gente vai ter um número alto, sempre acima de 20% de mulheres apresentando, então, sintomas de depressão. E qual que é a diferença entre sintomas de depressão e transtorno de depressão?
Quando a gente fala sintomas de depressão, nós estamos falando de um levantamento, de uma triagem, tá? Uma triagem, ela vai servir para a gente identificar quem dentre aquela população vai estar apresentando maiores riscos para de fato estar apresentando o transtorno, mas a gente não pode afirmar que a pessoa tem o transtorno de depressão. Não tem como afirmar. A única coisa que a gente consegue ali observar é que ela está apresentando alguns sintomas de depressão. Quais são alguns dos sintomas de depressão? O choro frequente, a tristeza, a irritabilidade excessiva, a falta de apetite, o desejo de ficar isolada, sem ver ninguém, a falta de energia para maternar, tá? A falta de energia para amamentar. E dependendo da gravidade, até pensamentos, né, de fazer mal a si mesma ou até mesmo mal ao bebê podem passar pela cabeça daquela pessoa que apresenta sintomas de depressão. Ou seja, sintomas não é uma confirmação que a pessoa tem a depressão, tá? Mas são apenas sintomas. Às vezes, aquele sintoma, né, que a pessoa está apresentando de depressão, na realidade é uma alta ansiedade, é um elevado estresse. Hoje de manhã nós falamos, né, de burnout parental, então pode ser também. E aí, então, vai precisar ter um diagnóstico de fato diferencial para poder entender se aquilo que a pessoa está apresentando, né, apesar de ser sintoma de depressão, mas se de repente não é uma ansiedade, se de repente não é um estresse em fase de exaustão, se de repente não é um burnout parental. Então, precisa fazer toda essa avaliação. Quem é o profissional que vai conseguir fazer essa avaliação? O profissional melhor, né? Aquele que, assim, ele nasceu para fazer isso, porque ele estudou, fez especialização e tudo, é o psiquiatra, tá? Então, a função do psiquiatra é essa, inclusive, né? De identificar, né? E diagnosticar os transtornos mentais, tentar identificar a etiologia, né? Verificar se os sintomas batem, né? Com que tá lá no CID-10, no DSM-5, e propor o tratamento, né? Que o psiquiatra acaba, como ele é médico, ele acaba, então, receitando remédio. O psicólogo, ele pode fazer também esse diagnóstico? Sim, ele também pode. Mas todo psicólogo está preparado para dar um diagnóstico de depressão? Não, nem todo psicólogo está preparado para dar diagnóstico de depressão. Inclusive, psicólogos que dão diagnósticos de transtornos mentais, que legalmente eles podem fazer isso, eles acabam, muitas vezes, fazendo um trabalho multiprofissional. Geralmente, ele acaba tendo como um parceiro também um psiquiatra, outros profissionais para fechar o diagnóstico. Até porque algum sintoma de depressão pode estar ligado ao medicamento que a pessoa está tomando, por exemplo, alguma doença neurológica que a pessoa apresenta, né? E isso são questões médicas. O psicólogo, ele não consegue pedir, né, alguns testes aí para ele poder identificar se é realmente, né, uma condição médica, né, que desenvolveu ali os sintomas de depressão, tá? Mas é possível também aquele que se sente bem seguro, bem instruído, bem estudado, pode também, tá bom? Mas o enfermeiro, o assistente social, o pedagogo, o fisioterapeuta, pode também identificar transtorno de depressão? Não. Mas esses profissionais podem identificar sintomas de depressão, tá? E por isso que todos os profissionais que lidam com mulher no pós-parto precisam ter esse conhecimento da saúde mental, precisam ter essas informações para que sim possa de fato fazer um levantamento aí que eu vou chamar aqui de triagem, tá? Que é como se fosse uma anamnese, né? Um levantamento inicial. Então, uma triagem, um rastreio e identificar quem tem risco e quem não tem. Então, na realidade, o máximo que os profissionais conseguem fazer é identificar se aquela pessoa está apresentando sintomas de depressão, ou seja, ela apresenta um risco de ter depressão, e aí eu encaminho essa pessoa para o profissional correto, porque o profissional correto, aí no caso, o psicólogo,
né, que tenha capacidade aí para fazer essa avaliação, segurança para isso, ou o psiquiatra. E aí a gente acaba encaminhando e eles vão fazer, então, o diagnóstico de transtorno de depressão, tá bom? Então, são duas coisas diferentes, tá? É igual gravidez. Existem os sintomas de gravidez e existem os sinais de gravidez. O que são sintomas de gravidez? Vômito, vertigem, enjoo, desejos, né? Esses são sintomas de gravidez. Mas só sente vertigem, enjoo, sonolência, desejo quem tá grávida? Obviamente que se você tem 2 neurônios, você sabe que não, qualquer pessoa pode ter, inclusive homem, mulher, criança, idoso, a gente vomita, né? Quando a gente pega alguma virose, né? Então, quer dizer, os sintomas de depressão não garantem que a pessoa... Os sintomas de gravidez não garantem que a pessoa está grávida, tá certo? Porque são sintomas. O que vai garantir que a pessoa está grávida? O teste de beta-HCG, uma ultrassonografia que vai encontrar ali o embrião, o feto. Os sinais vão garantir que a pessoa, né, realmente está grávida, mas não os sintomas, né? Eu posso ter sintoma de gripe, começar a espirrar, ter dor de garganta. Tá, tenho sintomas de gripe. Significa que eu estou gripada? Não, pode ser que eu estou com Covid, né? Então, o que vai me dar, né, essa diferença? Então, não é o sintoma que vai me garantir que eu tenho tal coisa. É o diagnóstico bem feito. São os exames bem feitos, né, que vão dar um diagnóstico. E aí eu vou descobrir, então, se é uma gripe, se é um resfriado, se é Covid, tá bom? Então, sintomas não garante que a pessoa tem. Isso é importante. Então, aqui a gente está aprendendo que existem sintomas de depressão. E como eu acabei de dar exemplos aqui para você de sintomas de gravidez, de sintomas de gripe, e que os sintomas não garantem nem que a pessoa tá grávida e nem que ela está com gripe, né? O que vai comprovar tudo isso é um diagnóstico, os sinais, né, que vão dar essa comprovação. A mesma coisa vai valer para a depressão, tá? Mas qualquer profissional, então, não precisa ser só o psiquiatra, não precisa ser só o psicólogo perinatal que pode identificar os sintomas de depressão. Qualquer profissional que trabalha com mulheres no pós-parto pode identificar, então, se ela apresenta sintomas de depressão, tá bom? Então, se você atende aí uma mulher no pós-parto, é um profissional da saúde, principalmente se você trabalha no serviço público de saúde, é importante que você possa ter alguma ferramenta para avaliar se aquela pessoa está apresentando sintomas. Porque se ela estiver apresentando sintomas, né, como eu disse para vocês, mais de 20% das mulheres no nosso país estão apresentando sintomas de depressão, o que é um número bem alto. Se vocês forem parar para pensar, 20% significa que a cada 5, uma. Tá bom? Em algumas regiões no país é 25%, é 30%, é 40%, tá? Então, sempre vai ser acima de 20%. Então, se o mínimo é 20%, significa que a cada 5 gestantes que você atende, pelo menos uma está apresentando sintomas de depressão. Ou seja, pelo menos uma está precisando de um encaminhamento, tá? Para um tratamento, para que ela possa ter uma saúde mental melhor, para que a relação mãe-bebê possa ser melhor, vinculação, desenvolvimento infantil e uma série de coisas. Beleza? Então, olha só, se você trabalha em unidade básica de saúde, principalmente, é importante que alguém faça essa avaliação, tá? Dos sintomas de depressão, porque é uma importante alteração emocional que acontece no período de pós-parto, ela é relevante. E aí, pessoal, nós temos uma escala que eu quero trabalhar com ela aqui com vocês nessa live de hoje, chamada Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh, tá? Então, se você tem papel e caneta aí, já marca para que você possa pesquisar depois na internet sobre essa escala, ter acesso a essa escala, aprender aqui como é que faz o uso dela, né? E começar a aplicar, né, nos espaços em que você trabalha para começar a ver essa triagem,
tá? Então, mais uma vez, eu quero dizer para vocês que todos os profissionais da saúde precisam. A gente acaba no momento do pós-parto, né? A mulher, ela volta para fazer alguns exames, né? Alguns preventivos, algumas coisas elas voltam, né? Tanto para a clínica particular quanto para o serviço público de saúde. E é um momento, então, da gente poder aplicar esse instrumento para poder avaliar se ela está apresentando sintomas de depressão ou não, tá? Geralmente, essas mulheres no pós-parto não vão para o psiquiatra e nem para o psicólogo. Infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura no Brasil. Nós estamos começando a solicitar, né? Assim, a comunicar mais a população para que eles procurem mais, né? Profissionais da saúde mental como psicólogo no período perinatal, mas ainda é muito raro. Nós temos pouquíssimos profissionais nessa área no Brasil, incluindo psicólogos. Nós temos pouca informação sobre essa área, nós temos poucas crenças, né? Crenças negativas a respeito de se buscar informação sobre saúde mental nesse período do pós-parto. Tudo isso contribui para que, de um lado, a gente não tenha profissionais suficientes para fazer essa triagem, sendo eles, por exemplo, psicólogos e psiquiatras. E do outro, nós também não temos uma população conscientizada para procurar esses serviços para fazer a prevenção. Desta forma, nós temos que contar com outros profissionais da saúde, que no caso você, se você é enfermeiro, se você é obstetra, se você é assistente social, se você é um educador físico, se você é um profissional da saúde, nós estamos contando com você para que você faça essa triagem e faça o encaminhamento correto para os profissionais corretos. No caso, por exemplo, se você identificar que tem sintomas de depressão, é importante estar encaminhando, por exemplo, para um psicólogo perinatal, tá? Então, desta forma, eu vou estar ensinando para vocês sobre um instrumento que vocês podem aplicar. Existem instrumentos que eles são privativos do psicólogo, só o psicólogo pode utilizar, que a gente chama de testes psicológicos, né? Então, vão existir alguns instrumentos que só o psicólogo pode. Mas vão existir outros instrumentos, né? Que outros profissionais podem utilizar que não são psicólogos, tá? Não é privativo do psicólogo. Então, qualquer outro profissional treinado pode utilizar, tá? Então, o que eu vou estar ensinando para vocês é um instrumento que pode ser usado por profissionais que não são psicólogos. É um instrumento que ele é utilizado mundialmente, vários países do mundo traduziram para a sua língua, validaram para a sua cultura para ser aplicado, tá? É um instrumento que ele não foi feito para ser privativo de uma classe, mas ele foi feito justamente para que todo e qualquer profissional da saúde possa aplicar. Então, ele foi desenvolvido para ser bem fácil a forma de correção e de aplicação. Então, por isso eu estou fazendo essa live e vou ensinar você sobre esse instrumento, tá? Primeiro, porque você precisa fazer uma triagem, precisamos contar com você para que você possa encaminhar para o profissional correto, psicólogo ou psiquiatra, caso a pessoa apresente sintomas de depressão. Então, precisamos contar com você, porque eles não, em geral, não vão chegar para a gente. Segundo, porque é um instrumento que não é privativo do psicólogo, mas é um instrumento que qualquer profissional da saúde pode e deve aplicar, porque foi feito para isso. Foi feito para ser simples a aplicação e foi feito para ser simples a correção. Que instrumento é esse, pessoal? O instrumento, ele se chama Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh, tá? Chamada EPDS. A EPDS, Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh, é uma escala que não é utilizada só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ela é considerada padrão ouro. O que é padrão ouro? Padrão ouro que tem excelência de qualidade, né, para você aplicar,
tá? Significa que, olha, ela é validada, ela foi construída e foi validada para vários países do mundo. Então, por exemplo, quando a gente pega artigos científicos para identificar, né, prevalência de depressão pós-parto em vários países do mundo, geralmente esses artigos utilizaram a EPDS, a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, tá? Quer dizer, a escala que eu vou ensinar vocês aqui, agora, ela não é qualquer escala, é uma escala padrão ouro, é uma escala muito aceitável, ela é uma escala bem recomendada, bem usada e importante que você conheça, tá? No Brasil, ela foi validada por Santos, tá? Deixa eu beber água. Então, Santos, Maria de Fátima Silveira dos Santos, tá? Esse é o nome completo da pessoa. A gente fala Santos, né? A escala de Santos, porque na academia a gente trata as pessoas pelo sobrenome, não pelo nome, tá? Mas o nome completo da pessoa que validou a escala para puérperas do Brasil, ela se chama Maria de Fátima Silveira dos Santos, tá? E ela fez, então, a sua tese de mestrado e publicou no ano de 1995. Então, desde 95, nós temos a EPDS no Brasil, tá? Depois, né, que a Santos publicou, né, a sua tese, e aí depois da publicação da tese da Santos, né, da tese não, dissertação, desculpa, é diferente, tese é de doutorado, dissertação é de mestrado, foi um trabalho de mestrado, né, da Maria de Fátima Silveira Santos, e que foi publicado em 95. E a partir, então, de 96 em diante, essa escala nunca mais parou de ser utilizada por todos os profissionais da saúde no Brasil para poder identificar, então, sintomas de depressão. Mais uma vez, eu repito, se você chegou agora, não estou ensinando a fazer diagnóstico de depressão. Quem vai fazer diagnóstico de depressão são os profissionais especializados para fazer diagnóstico, tá bom? Vai ser o psiquiatra ou um psicólogo, né, que conheça muito bem do assunto, que tenha domínio, especialização, tudo, né, no assunto para fazer diagnósticos de transtornos mentais. Então, essa é uma escala padrão ouro e como que ela pode ser aplicada? Só pode ser aplicada essa escala em mulheres no pós-parto após 40 dias de pós-parto. Tá? Por que essa escala não foi feita para aplicar antes de 40 dias do pós-parto? Porque existe uma disforia puerperal chamada baby blues, que não é tema da nossa live de hoje, eu não vou ficar aqui me aprofundando em baby blues. Mas o baby blues é como se fosse uma melancolia, uma tristeza que a mulher tem nos primeiros dias pós-parto, que vai até mais ou menos a segunda semana, tá? E aí, então, para que não confunda, como é uma melancolia, como é uma tristeza, pode ter sintomas de depressão. Desta forma, não é recomendado que se utilize essa escala antes de 40 dias do pós-parto, para que não se confunda com sintomas de baby blues, de disforia puerperal, tá? Então, a gente vai utilizar essa escala após 40 dias do parto. Ok? Anotado aí, gente? Espero que vocês estejam com papel e caneta anotando essas informações. Passou de 40 dias, então pode ser utilizado. Até quando pode ser utilizada essa escala, Rafaela? Até 12 meses pós-parto, tá? Então, passado de 40 dias e até 12 meses pós-parto. Esse é o período que pode ser aplicada essa escala, tá? Então, não aplica no pós-parto, né? Nos primeiros dias, tá? Não se faz uso dela nos primeiros dias para não ser confundido com outro transtorno que vai acontecer aí, que numa outra live eu posso falar para vocês, mas eu tenho lives aí, depois você procura Rafaela Schiavo, Baby Blues, que você vai direto para lives que eu já fiz falando sobre esse assunto. Então, aí o que acontece? Passado de 12 meses, você também não vai aplicar mais a IPDS, tá bom?
aí não tem mais instrumentos que você mesmo possa utilizar, aqui no momento que eu me lembre, deve existir um ou outro, mas a maioria dos instrumentos depois eles passam a ser privativos do psicólogo, tá? Como é o caso do BDI, que é Inventário de Depressão de Beck, que é um instrumento privativo do psicólogo, tá? Durante o período de gestação, algumas pesquisas já foram realizadas e deu validade também. Então, pode ser aplicada essa escala que eu vou ensinar vocês agora durante o período de gestação também? Pode. Em qualquer momento da gestação? Em qualquer momento da gestação. No primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre, tá? Quando essa escala foi inventada em 87, mais ou menos, tá? Que ela foi inventada por Cox, que é o outro sobrenome, né? De quem inventou essa escala, foi acho que em 87, tá? O que a gente sabia era de depressão pós-parto. A gente a gente não sabia que podia existir depressão gestacional. Tá? A ideia que se tinha era que só existia depressão pós-parto, porque a mulher grávida, ela tá plena e feliz, e é no pós-parto, então, que os hormônios começam a fazer algum tipo de efeito, e essa mulher, então, pode apresentar saúde mental. Era assim que se pensava, era assim que se agia. Por isso, foi feito inicialmente uma escala só para o pós-parto, porque não se acreditava que existia depressão desde a gestação. Os anos foram passando, né? De 87 a 2021, muita coisa mudou. Entre as coisas que mudaram é que já foi descoberto que sintomas de depressão, eles não são mais presentes no pós-parto, mas desde a gestação, tá? Então, desde a gestação, os sintomas de depressão já estão presentes. E descobriu ainda mais. Descobriu que a maioria dos sintomas de depressão que a gente acreditava que era pós-parto é mentiroso. Por que é mentiroso? Sintomas de depressão pós-parto, eles só devem acontecer pós-parto. Como as pesquisas eram feitas só pós-parto, acreditavam então que os sintomas eram pós-parto. A partir do momento que a gente começou a ter pesquisadores investigando desde a gestação, as coisas mudou e a gente começou a seguir as pessoas desde a gestação até o pós-parto. E a gente identificou que a prevalência é maior na gestação de mulheres com sintomas de depressão que não são tratados e por isso se cronificam e permanecem no pós-parto. Então, continua no pós-parto apresentando sintomas de depressão. Não é que surgiu a depressão no pós-parto, mas é que os sintomas continuam a existir no pós-parto, mas eles já existiam desde a gestação, tá? Tanto é que hoje não se fala mais de depressão pós-parto, tá? Eu tô usando aqui esse termo, né, para que a gente possa fazer essa live, eu ensinar vocês sobre esse instrumento. E assim, né? Porque é o mais conhecido, é o mais popular, né? Tá na boca do povo. Então, assim, só para que a gente possa manter a mesma conversa. Mas hoje é utilizado o termo depressão perinatal. Hoje não se fala de depressão gestacional ou pós-parto, se fala em depressão perinatal. Lembrando que perinatal significa ao entorno do nascimento. Então, nos últimos anos, pesquisas foram realizadas com a EPDS, Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh, com gestantes. Apesar do nome ser pós-parto, tá? Sintomas de depressão, eles vão ser sintomas de depressão sempre, tá? Então, vão ser sintomas de depressão antes da gestação, durante a gestação, depois da gestação. Sintomas de depressão vai ser o mesmo, tá? Então, assim, pensaram, vamos aplicar a EPDS em gestantes para ver o que acontece? Nessa, ela vai ter a mesma validade de confirmação de sintomas e fizeram isso. Aplicaram a escala em gestantes para verificar a eficácia dessa escala, ou seja, cientificamente para comprovar, olha, é possível utilizar essa escala em gestantes também, porque foi validado também para gestantes. Sim, então existiram pesquisadores que fizeram isso e que conseguiram comprovar para a gente a eficácia da escala de depressão pós-parto de Edinburgh também na gestação. Ou seja, essa escala que eu vou te ensinar agora, apesar dela receber o nome pós-parto, você também pode utilizar ela
na gestação, em qualquer momento da gestação. Quando que você não pode utilizar ela? Existe um momento que você não pode utilizar ela. Qual é esse momento? Então, a gente pode aplicar a escala repetindo durante a gestação e após os 40 dias do nascimento. E vai até quando? Até quantos meses a gente pode aplicar essa escala? A gente também não aplica essa escala após 12 meses. Então, olha só, eu tô com a tese aqui, né? Eu falo tese, gente, mas é dissertação. É porque isso aqui é tão importante, né? E a gente considera assim, né? Primeiro vem mestrado e depois doutorado. Isso aqui é tão importante que na minha cabeça é algo de doutorado, né? De tão importante que é. Mas foi o mestrado da mulher, né? Imagina o doutorado dela, né? Enfim, então aqui eu tô com a tese, com a dissertação dela em mãos, tá? Vou pegar aqui a página, tá na página 119, o instrumento, e eu vou aqui mostrar para vocês, trabalhar com vocês, mas como é um instrumento que não é privativo do psicólogo, como é um instrumento que você pode utilizar na unidade básica de saúde, na sua clínica, como você pode ter acesso a esse instrumento, ele não é vendido, tá? Então, você não vai encontrar um lugar para comprar esse instrumento. O que você vai fazer? Você vai ter que entrar depois no Google, por exemplo, vai ter que pesquisar artigos científicos, de preferência artigos científicos, né? Mas eu ia falar outra coisa. Leia artigos científicos sim, tá? Deixa eu concluir meu pensamento, desculpa. Pega artigos científicos, leia sobre, né, a EPDS, bonitinho, porque vale a pena, tá? Se você é aluno do Mater Online, você já tem as informações dessa escala, né, lá no nosso curso de pós-graduação. Então, você já tem todas as informações, mas se você não é um aluno do Mater Online, você consegue fazer essa pesquisa por si mesmo, aí vai levar um certo tempo, né, não vai ter de mão beijada, mas já deixo aqui dito para você que você consegue achar na internet artigos científicos que vão te dar maior embasamento, né? Leitura e tudo mais, segurança para você poder aplicar. Mas onde você vai encontrar a escala, tá? Aqui é um xerox, tá bom, pessoal? Onde você vai encontrar o instrumento em si? Em teses e dissertações. Tá lotado de tese e dissertação que utilizou a EPDS, mas é centenas, tá? Mas é centenas mesmo, que usaram. E aí, onde você vai, né? Você vai lá no anexos. Em anexos, sempre o pessoal deixa em anexo as perguntas da escala. Então, lá você consegue, tá bom? Deixei mais fácil aí para vocês procurarem, mas quem é aluno do Mater Online tem isso já de mão beijada, inclusive bonitinho, com o selinho do Mater Online, uma série de coisinhas lá para vocês poderem utilizar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Voltando a lembrar, é uma escala padrão ouro, é uma escala utilizada no mundo todo, é uma escala que foi validada para o Brasil, é uma escala que é utilizada com muita frequência, né, pela sua facilidade de aplicação e de correção, tá? Então, são 10 questões, tá? Cada uma dessa aqui é uma questão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, percebeu? São 10 questões, e dentro de cada questão tem algumas possibilidades de resposta. São 4 possibilidades de resposta em cada uma das questões. Então, eu vou ler aqui só para vocês terem a noção do que eu estou falando, mas depois você vai lá e encontra, tá? Na internet. Então, aqui, ó, pergunta 1. Eu tenho sido capaz de rir e achar graças das coisas. A pessoa ela pode responder como sempre fiz, nem tanto quanto antes, sem dúvidas, menos do que antes e de jeito nenhum, tá? Então, é uma pergunta e 4 possibilidades de resposta. E aí, aqui na frente, a pessoa ela vai marcar a resposta que mais se parece com a dela, circulando ou fazendo um X no número. Então, por exemplo, se aqui a pessoa responder a essa pergunta como eu tenho sido capaz de rir e achar graça das coisas como eu sempre fiz, quer dizer que tá tudo bem com ela. Como ela sempre fez, então tá tudo ok, não tem variação, ou seja, 0. Então, ela recebe pontuação 0. Mas se ela responde não tanto quanto antes, já mudou, percebe? Não tanto quanto antes, mas ela também não tá falando que não tá achando graça das coisas, ela só não tá achando tanto quanto antes, tá? Mas teve uma alteração, uma mudança de comportamento. Então, aqui, ó, número 1, tá? Vai valer 1 ponto. Agora, se de repente ela fala, sem dúvida, menos do que antes, sem dúvida, menos do que antes, ela consegue sentir isso. Então, já é
mais ainda, né? Uma sensação maior. Então, vai ser 2 pontos. E de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, não consigo de jeito nenhum sentir graça nas coisas como antes. Aí é 3 pontos. Então, cada uma dessas questões, ela vai valer de 0 a 3. Então, a pessoa ela vai responder uma só, né? Uma resposta só, e vai circular um número aqui na frente, tá? Vai circular um número que corresponde ao sentimento dela. Ah, faltou dizer que é na última semana, tá? Então, a gente vai aplicar falando para a pessoa assim: responda como você se sentiu nos últimos 7 dias, na última semana, nos últimos 7 dias. Então, a pessoa, quando ela for responder isso aqui, ela tem que estar ligada que vai ser na última semana, tá bom? Então, aí na última semana ela vai pensar e responder. E aí a gente vai somando os números que ela foi circulando em cada uma das questões, tá bom? A gente vai somar, né? Então, quer dizer, o 0 sempre vai significar que nada mudou. O 1 é que teve uma variação leve. O 2 que teve uma variação moderada. O 3 que teve uma grande variação, uma grande mudança aconteceu. Então, para cada questão, a pessoa pode responder 0, 1, 2 ou 3, tá? Então, de acordo com o que ela está sentindo na última semana. Até aqui tudo bem, gente? Tá dando para entender? Espero que sim. Eu sei que tem esse delay, demora um pouquinho. Mas eu vou prosseguir aqui. Eu acho que deve estar tudo bem. Então, aí a pessoa ela vai marcar. Olha como é simples fazer essa aplicação, percebe? Qualquer pessoa pode fazer, não precisa, então, ser um psicólogo para entender como aplicar. É uma aplicação fácil, por isso que o obstetra pode, o enfermeiro pode, o assistente social pode, o pedagogo pode, qualquer profissional da saúde que trabalhe com mulheres ou gestantes ou no pós-parto consegue fazer essa triagem importantíssima para estar identificando saúde mental materna e, caso identificar que precisa de encaminhamento, fazer o encaminhamento. Porque, obviamente, que o enfermeiro não vai fazer psicoterapia com a pessoa, né? Ele pode fazer a triagem, mas a psicoterapia quem vai ter que fazer é o psicólogo. Então, aí ele vai encaminhar, né? Ou para o CAPS da cidade, ou para o psicólogo lá da Unidade Básica de Saúde e assim por diante, tá? Então, mas a triagem é bem simples, é só ler a pergunta, ler as possibilidades de resposta, circular aqui na frente o número que corresponde à resposta que mais se parece com a pessoa nos últimos 7 dias. E depois é só fazer a soma das 10 questões. Ou seja, se a pessoa marcou tudo 0, então o mínimo de pontuação que a pessoa pode fazer é 0. Porque ela pode marcar 0 em todas as 10, né? 0, né? Vezes 10 é 0, tá certo? Então, a soma pode dar 0. Então, o mínimo de pontuação que ela pode é 0. E qual que é o máximo de pontuação, sendo que 3, né? É o máximo. A pessoa só pode responder 0, 1, 2 ou 3. Então, é só fazer as contas aí também. Se o máximo que a pessoa pode responder em cada uma das questões é 3, então 3 vezes 10 é igual a 30. Então, o máximo que a pessoa pode pontuar nesse instrumento é 30, né? Que pode ser que a pessoa, ela tá, para todos, ela tá no grau máximo, tá? Então, ela tá 3. Quando que nós consideramos que a pessoa apresenta sintomas de depressão, tá? Então, vão existir duas vertentes, assim, digamos. A Santos, que foi a que adaptou e traduziu e validou esse instrumento para o Brasil, tem uma característica que ela fez isso com 67 gestantes, com 67 mulheres no pós-parto. É um N bem pequeno, bem menos de 100, sabe? É um N bem pequeno, mas foi o que ela conseguiu fazer para a época, que é, né, seu mestrado aqui, super importante. No Brasil, a gente não tinha ninguém ainda que tinha feito isso, então ela fez. Então, ela 67 não, 69, falei errado, tá? Então, participaram 69 mulheres no pós-parto. Então, é um N pequeno. Mas ela fez. E deu tudo certo, ela viu que tinha validade, né? E o Brasil começou a utilizar. Mas a pontuação que ela propôs lá em 95, quando ela estava fazendo a dissertação dela, era de 12 pontos.
12 pontos, ok? Então, ó, na soma, né, de cada uma das 10 questões, se a pessoa pontuou 13 pontos, ela tem sintomas de depressão. Se ela pontuou 12 pontos, ela não tem sintomas de depressão, percebe? Tá? Então, acima de 12 pontos, a pessoa tem sintomas de depressão, abaixo, não. Mais uma vez, para você que chegou agora, né, ou chegou no meio da conversa, não é diagnóstico de depressão, gente. Tem profissional certo que vai fazer o diagnóstico de depressão. Isso aqui é uma triagem que vai facilitar o processo do profissional de saúde para encaminhamento para os profissionais da saúde mental, tá? Para fazer o encaminhamento correto para o psiquiatra ou o psicólogo perinatal. Então, não é diagnóstico, não é para dizer você tem depressão, não é para fazer isso, tá? Você não pode afirmar nada, porque isso aqui é uma triagem, é um rastreio, isso aqui não é instrumento de diagnóstico. Então, se a pessoa pontuou acima de 12 pontos, tem uma probabilidade de estar com depressão. Mas é uma certeza? Não é uma certeza. Portanto, você não pode dar esse diagnóstico falando para a pessoa, você tem depressão. Não. Né? Olha, você tem sintomas de depressão aqui, segundo essa minha triagem que eu fiz, então eu vou te encaminhar agora para um psicólogo perinatal, vou te encaminhar agora para um psiquiatra, para que eles vão fazer a avaliação, né, mais aprofundada, segura, né, para a gente poder, né, dar continuidade aí, verificar se realmente você está com depressão ou não, tá? Então é bem facinho usar. Mas aí a gente tem essa pontuação de 12, como eu acabei de explicar para vocês, que é lá da época, né, da Santos, e com um número pequeno também de população. E aí depois nós tivemos uma pesquisa bem maior, tá? Onde participaram 378 gestantes. A da Santos foi 69 gestantes. E uma outra pesquisa realizada em Pelotas, tá? Pelotas, eles têm muitas pesquisas importantíssimas para o Brasil, né? As pesquisas mais importantes na área de desenvolvimento, assim, de saúde, de coorte, acontecem em Pelotas. E lá, então, eles investigaram 378, um número muito superior. E aí, para eles, a validação deu que acima de 10 pontos já é possível dizer que a pessoa tem sintomas de depressão, e muitas pessoas têm adotado esse número 10. Rafaela, agora eu fiquei confusa. Eu adoto 12 ou adoto 10? Você que sabe, tá? As duas formas pode ser. Mas, se você estiver trabalhando em unidades básicas de saúde, no serviço público de saúde, eu recomendo 10, tá? Por que eu recomendo 10 se você estiver trabalhando num serviço público de saúde? Porque outros estudiosos foram verificando também no Serviço Público de Saúde e também verificaram que o ponto de corte é 10, tá bom? Mas se você trabalha na sua clínica particular, fica à vontade para escolher o 12. Mas na unidade básica de saúde, como a gente já tem uma certa pesquisas, né, consistentes que o ponto de corte é 10, então use o 10, tá? Mas fica a seu critério, não está errado usar um ou o outro, os dois são validados, tá, para o Brasil por meio de pesquisas científicas. E aí você usa 10 ou 12, que é o ponto de corte. O que é ponto de corte, né? Significa que a pessoa vai fazer lá, vai responder, você vai somar cada questão e você vai ver. Então, se a pessoa pontuou 8 pontos, se ela fez 8 pontos, significa que está abaixo de 12, está abaixo de 10, tá? Está abaixo de 10, 8, não tem sintomas de depressão. Deu acima de 10, deu 11, deu 12, tem sintomas de depressão. Percebe? Tá? E aí, sim, a gente começa a fazer os encaminhamentos tão importantes, necessários, né? Que hoje não estão sendo feitos ainda por falta de pessoas, né? Treinadas para fazer a aplicação desse instrumento, por falta de pessoas
que realmente se disponham a fazer uma avaliação da saúde mental. Só lembrando vocês que o número de mulheres com sintomas de depressão no período perinatal é alto. A cada 4 mulheres, uma está apresentando sintomas de depressão. Então, assim, é elevado. Precisamos fazer mais essa triagem para fazer o encaminhamento correto para o profissional certo, né? Fazer o tratamento adequado, que pode ser psicoterapia, que pode ser medicamentoso, mas que os profissionais corretos possam, então, oferecer o tratamento adequado quando a pessoa apresenta sintomas de depressão, e aí se confirma uma depressão. Lembrando que sintomas não é diagnóstico de depressão, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer a respeito desse instrumento? Eu não costumo abrir para perguntas, mas, né, dessa vez eu estou abrindo, porque pode ser que alguém não tenha entendido alguma coisa, queira confirmar algo. Então, vou deixar aqui alguns minutinhos de pergunta para que eu possa estar respondendo aí para vocês, tá? Então, para quem quiser ter acesso a esse instrumento, ele é fácil de você conseguir na internet, não é difícil. Mais uma vez, né, é importante que você leia artigos científicos sobre ele também. Enquanto eu aguardo alguém fazer alguma pergunta, algum comentário, vocês vão perceber também que já tem um artigo científico publicado com uma versão reduzida da EPDS. Então, a EPDS ela tem 10 questões, mas um pesquisador ele resolveu verificar se só 6 questões bastaria para a pessoa apresentar sintomas de depressão, né? E identificar que ela tem depressão. E essa pessoa, ela afirma que sim, né? Mas é um único artigo no Brasil que a pessoa validou e ela diz, olha, não precisa aplicar a versão EPDS 10, mas pode aplicar a versão EPDS 6. Outros estudos estão surgindo, vamos ver. Mas, sinceramente, entre 10 e 6 são alguns segundos a mais para a pessoa responder outras 4 questões. Eu ficaria com 10, tá? Responderia as 10 mesmo e não ficaria com um instrumento menor. Mas, se de repente a demanda é muito alta, né? Você precisa ganhar tempo, alguns segundos é tempo para você e é importante. Então, aí tem a de 6 itens, tá? De 6 questões. A questão 9 e 10 são questões relacionadas aí à ideação suicida, tá? Então, ela fica sendo algo que a gente fica de olho também. Por exemplo, aqui, ó, na questão 9, eu tenho me sentido tão infeliz que tenho chorado. E a ideia de fazer mal a mim mesma passou pela minha cabeça. Então, se a mulher no pós-parto responde essa questão, né, 9 ou 10 com 3, com 2, a gente deve ficar atento aí também, que pode estar indicando risco, inclusive, de vida, né? Então, ficar um pouco mais atento aí. Vamos ver aqui, a Nádia falou, pode ser aplicado no primeiro, segundo, terceiro semestre, se não me engano, trimestre, tá? Pode ser aplicado, sim, no primeiro, segundo e terceiro trimestre de gestação, sim. Aí, depois, no pós-parto, não pode ser aplicado até 40 dias do pós-parto. Aí, passado 40 dias, pode ser aplicado até 12 meses. Tá? Depois de 12 meses não tem validade nenhuma a aplicação desse instrumento. Não que seja proibido você, né? Nossa, você está proibido, mas não existe validade, não existe pesquisa que comprove que tenha eficácia após 12 meses. Aí a gente tem que usar outros instrumentos. A Angélica falou aqui que foi perfeita a explicação, que show, que bom. Eu acho que foi legal mesmo, porque não veio perguntas, né? Então, acho que deu para vocês entender bem aí como que faz a aplicação. Aqui, explicação claríssima, a Gabi falando, legal. Fico feliz, gente. Fico feliz que vocês tenham entendido, então, como é que funciona. E espero que depois dessa live, você, então, profissional da saúde, que atua com mulheres no pós-parto, possa começar a fazer essa triagem para que a gente possa diminuir, né, as altas taxas que nós temos no Brasil de alterações emocionais significativas, fazendo essa triagem, encaminhando para o profissional correto e que a gente possa fazer o tratamento, né, o mais rápido possível. Se puder fazer a aplicação desse instrumento ainda na gestação, antes do pós-parto, melhor ainda. Porque se a gente fizer desde a gestação e identificar que a pessoa tem sintomas de depressão e já encaminhar para o profissional correto, oferecer o tratamento medicamentoso ou psicoterápico,
É melhor ainda, porque previne que no pós-parto essa pessoa continue a apresentar esses sintomas, tá? Ou o transtorno em si. Então, ela já começa a receber cuidados desde a gestação. Então, quanto antes a gente puder, né, trabalhar com a prevenção primária, secundária, melhor. Aí veio aqui uma pergunta: onde encontro pesquisas que falem sobre sintomas de depressão na gestação? Você pode encontrar na BIREME, no Lilacs, você pode encontrar na própria CAPES, tá? Ou no Google acadêmico, não no Google normal, né? Mas ou no Google acadêmico, que acaba sendo uma parte mais fácil aí de você encontrar, tá? Então, geralmente a gente usa as bases Lilacs, Cielo, PepSIC, tá? Para estar identificando aí os artigos científicos. Certo, pessoal? E lembrando, se você já é aluno do Mater Online, esse material já está ali de mão beijada, tudo para você, os artigos científicos, tudo certinho na sua mãozinha, de mãozinha beijadinha, tá? Aí, para quem não é aluno do Mater Online, né, vai ter que fazer esse esforço aí de pesquisar realmente para encontrar essas informações, tá? Mas eu já disse onde vocês encontram, né? É fácil, não é difícil você na internet fazer essa busca do Cielo, do Lilacs, da BIREME, não é difícil, você consegue encontrar, e quando tiver ali é só digitar no campinho, né? O nome depressão pós-parto, depressão na gestação, EPDS, que os artigos começam a surgir para você tranquilamente, tá? Não é algo difícil, não. Até mesmo no próprio Google acadêmico é possível tranquilamente conseguir acesso a todas essas informações. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Beijo carinhoso.